Olá pessoal, eu sou Marina Servini Lentini, sou terapeuta em saúde integrativa e hoje a gente vai ter mais um programa das nossas sessões de programas do TPM Tempinho para mim, com uma live muito especial que a gente vai falar hoje sobre a alimentação e TPM. Então nós vamos ter aqui a presença muito especial da nutricionista, a Isabelle, que vai estar aqui com a gente, né? Eu já vou convidá-la aqui para entrar junto na mensagem conosco. Enquanto o pessoal vai chegando também, a gente vai se preparando aqui. Olá, Tudo bem, Isa? tudo bem e você? Bem, meu som tá bom? Tá conseguindo ouvir direitinho? Tá tudo certinho. E aí, tá conseguindo me ouvir bem? Também, tudo certinho. A gente sempre pergunta, né? Porque é sempre bom dar uma testada antes, né? Nossa, eu sempre tenho problemas com a internet, assim, então eu sempre quero saber antes mesmo, porque eu fico preocupada. Sempre dar uma testada sempre é bom, né? O pessoal tá chegando, né? Vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal que tá aqui com a gente, ó, esse aviãozinho que aparece aqui embaixo, vocês podem acionar ele para chamar outras pessoas, convidá-las para participarem para assistirem a live também, tá bom? Só clicar nesse aí, vocês podem chamar outra pessoa. E aí, quem tiver presente, puder dar um oi aqui também, né? Pra gente ir se conhecendo, né? Falando um oi para todo mundo, né, Isa? Tá É, frio pra gente aí, saber Isa, quem tá. aqui? Não, aqui tá super frio, eu ia perguntar, porque eu tô aqui de lã, tá super frio onde eu moro. Aham. E, na verdade, a minha cidade, ela é sempre 3, 4 graus mais fria do que a cidade vizinha. Então, quando a gente vem chegando, a gente já vem colocando blusa. E hoje foi um dia assim. Hoje aqui estava bem quente durante o dia, agora começou a baixar a temperatura, né? Tá tudo meio doido, né? Nossa, Tipo, de verdade. não tá? Tipo, é um inverno estranho, né? Você tá de Com certeza. quarentena, você tá atendendo em casa ou você tá atendendo no consultório já? Não, tô de quarentena. A clínica que eu trabalho é uma clínica que a gente atende muita gestante, né? Então os médicos lá fazem partos, a gente tem sempre gestantes e recém-nascidos na clínica. Aham. Então, para a segurança de todo mundo, a gente prefere manter ainda um pouquinho a quarentena, esperar ver como vai ficar. Então, a gente está mantendo os atendimentos online e eu Uhum. não estou atendendo presencial. Acho que dá pra gente manter. Existem outras coisas também tão importantes quanto a estética na nutrição. E Com dá certeza. também para atender bem esse público Ah, isso que é o que importante. visa a estética também. Bom, mas eu também estou ainda de casa fazendo os atendimentos só online mesmo também, porque eu acho que é importante, né? A gente tem essa consciência e voltando aos pouquinhos quando as coisas estiverem realmente mais em ordem, mais seguras, né? Acho que vai Com ser certeza. importante. Bom, Isa, a gente pode começar? Queria saber um Pode sim. pouquinho mais sobre você. Se apresenta pra gente, conta um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Então, gente, meu nome é Isabelle, sou nutricionista, sou nutricionista esportiva, atendo hoje na área clínica, tenho abordagem funcional, então eu falo que os alimentos, eles nos dizem e eles são muitas coisas. Então eu gosto sempre de colocar isso na prática e ensinar isso também para os meus pacientes. Hoje eu trabalho com o público que eu mais gosto, eu atendo muitas mulheres onde eu trabalho, então eu trabalho muito com nutrição comportamental também, crianças, um pouquinho de adolescentes, então as meninas que estão começando a sofrer com a TPM também. Ah, E legal. é muito bacana ver esse processo e poder ajudar, né? Ajudar as gestantes, ajudar as mulheres, que a nutrição ela é incluso em tantas coisas na nossa vida que é assim incrível mesmo poder fazer esse trabalho, é muito gratificante. Ah, eu imagino, né? Nossa, é assim, as mulheres que eu tenho conversado, a gente tem conversado muito sobre essa questão da alimentação, da nutrição na TPM, quanto que isso influencia, né? E aí a gente vê que tem muitas dicas que a gente fala, ah, funciona. O abacate, não sei abacate, mas abacate para mim, para uma grande maioria das pessoas, deu uma funcionada, né? E Não, abacate é aí ótimo. tanto é que a gente tem o timinho do abacate. Tem gente postando abacate nas redes sociais já. Tem uma amiga minha, Patrícia Papa, que postou a postagem do abacate. Aí, quando elas entram, elas põem abacate aqui, porque pra gente foi sensacional, né? Então, assim, a gente sempre falou assim: nossa, eu fiquei tão feliz, Isa. Muito obrigada por ter aceitado Ah, eu que esse agradeço. convite para estar aqui com a gente hoje. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui. Eu acho que é muito especial mesmo para a gente poder contar com uma profissional como você aqui nesse programa. Né? A gente fica muito contente, muito Muito grata, viu? obrigada, eu que agradeço.
né? Isa, e assim, explica pra gente como a alimentação ela pode interferir na TPM. Como Olha, é que faz, funciona isso? a TPM é uma coisa, né? Que a gente vai passar todos os meses, nós que somos mulheres. E eu falo que, na verdade, a gente nunca passa sozinha, né? Os nossos namorados, maridos, pais, amigos, eles passam junto com a gente esse momento. E como eu estava falando, a nutrição, ela está inclusa em tudo na nossa vida. Se tem uma coisa que a gente vai fazer todos os dias, é comer. É, E na TPM não é diferente, né? Com todos os sinais e sintomas, né, da TPM, então a gente tem irritabilidade, inchaço, o nosso emocional a gente fica muito mais sensível. E tudo isso nos remete a comer determinadas coisas. E determinadas coisas que a gente come pode também aumentar esses sintomas e diminuir esses sintomas. Então, a TPM é um momento chave do nosso mês, né, que vem todos os meses, para a gente prestar mais atenção realmente na alimentação, para a gente conseguir ter esse controle físico e emocional, porque o alimento ele significa muita coisa no nosso emocional, né? Então a gente tem que ter essa visão, esse olhar, aprender a lidar melhor com os alimentos nesse momento, para a gente conseguir fazer o manejo dos sintomas, que muitas vezes a gente sabe que está sentindo, sabe que está acontecendo, mas não consegue se livrar dele. nossa, é verdade, né? E é tão importante, a gente tem falado muito, né, nas nossas lives aqui, o pessoal que eu atendo, dessa questão do alívio da TPM, como a gente pode buscar, porque que nem você falou, né? A gente vai passar por ela, não é, todos os Não tem meses, né? Eu jeito. falo que a TPM é uma coisa universal, porque as mulheres, assim, a maioria das mulheres no mundo inteiro tem TPM, tem as raras exceções, mas existem, e que a gente tem que olhar com isso com mais carinho, né, para passar com isso. E essa alimentação, ela auxilia e como, né, porque ela interfere em tudo, né, Isa? Acho que a Em alimentação, ela tudo. tem em tudo, né? Então, que seja mais uma dessas ferramentas para que a gente possa, de uma forma natural, também ir se cuidando, né? Com Com certeza. certeza. Eu sempre falo que qualquer tratamento, qualquer objetivo que a gente tenha, seja prevenção, tratamento de alguma doença, ou algum objetivo na vida que a gente tenha, que vai depender do nosso corpo, da nossa mente, a nutrição ela sempre vai estar inserida. Então, seja para engravidar, seja uma menina que acabou de entrar na puberdade sofre muito mais com sintomas da TPM, seja a TPM inclusa no nosso dia a dia, porque também tem isso, né? Então depende muito de como está o nosso dia a dia, o que está acontecendo na nossa vida no geral. Todos esses fatores, eles influenciam e, na verdade, eles influenciam metabolicamente. Então, não são só influências emocionais. Então, a gente não passa isso só psicologicamente. O nosso útero de verdade sente, o nosso corpo sente completamente. Então, a gente precisa aprender a incluir essas coisas, né? Então, algumas dicas, alguns olhares. Então, olhar para nós mesmos de uma forma mais consciente, com mais paciência, mais compaixão, para a gente conseguir lidar com tudo isso que vai acontecer. Ai, com certeza, nossa, você tocou em pontos muito importantes. Acho que esse autocuidado, né, é um momento para a gente realmente falar, o TPM tempinho para mim, né, para a gente ter um tempinho para olhar mesmo, né, das nossas Pra gente. necessidades, né. Isa, e quais são os melhores alimentos para auxiliar na TPM? A gente lê muitas coisas, enfim, mas é o que realmente é válido. Olha, o que que acontece, né? A TPM, ela, o que o nosso corpo vai fazer, né, durante a TPM? A gente tem um processo inflamatório acontecendo, porque que acontece? O nosso útero, ele é bem pequenininho, e quando tá chegando ali o período pré-menstrual, o nosso útero, ele cresce mesmo. Então, a gente não só sente que está inchada, como a gente realmente fica inchada, porque o útero, ele aumenta. Então, tem aquele voluminho. Quando a gente passa a mão ali na pelve, a gente sente, né, que tá inchadinho, É verdade, mais fica aquele durinho. empate. É. E tudo isso é um processo inflamatório que acontece no nosso corpo, né? Além disso, a secreção dos nossos hormônios, ela fica muito diferente nesses dias. Então, mais ou menos 10 dias antes de vir a menstruação, a gente já começa a secretar os hormônios de forma diferente. E é aí que entra a alimentação, né? Existem os alimentos que eles vão ajudar nos sintomas. Mas como que eles ajudam? É claro que consumindo eles, quando você sente os sintomas, eles vão dar uma aliviada. Mas é sempre importante que a gente consiga começar a consumir eles 10 dias mais ou menos antes da Ah, TPM. Por isso que é muito importante a mulher fazer uma tabelinha, ela saber se sentir. Eu vou dar meu exemplo aqui, não sei se pode, pode? claro, por favor, sempre. Não, a gente sempre se usa de exemplo. Eu falo assim, para as meninas, eu falo, eu sou a minha principal cobaia, entendeu? Você tem que ver se funciona, Tem que ver por que isso favor. funciona com a gente, né? É.
Eu percebo, eu não tomo nenhum tipo de anticoncepcional, nenhum tipo de remédio, e eu já criei um hábito de perceber o meu corpo. Então, às vezes, a minha menstruação ela não vem sempre certinha. Então, às vezes ela adianta uns dias, às vezes ela vai atrasar alguns dias. Tudo isso também muito interferindo muito no meu dia a dia, bem bacana de analisar. Só que eu já criei uma autopercepção que eu percebo que está acontecendo com o meu corpo. Então, alguns sinais a gente já vai sentindo antes. Então, de repente, é um inchaço, uma irritabilidade, a fome fica diferente, o sono, a mama fica mais sensível. Então, quando eu vejo que isso vai acontecer, eu já sei, ó, daqui uns 10 dias mais ou menos vai vir para mim. E eu já começo a incluir esses alimentos. Quais que são eles, né? Então, acho que agora é a melhor parte, né? Ah, anotem, pessoal. Todo mundo quer muito, tava todo mundo muito ansioso por esse momento. Podem anotar, por favor. Vamos começar então falando do alimento que já é praxe aí de vocês, né? O abacaxi, né? Os óleos essenciais, na verdade, eles vão ajudar muito, né? Então, os ácidos graxos essenciais, que são as gorduras boas. Então, é o abacate, as castanhas, castanha do Pará é incrível, porque também tem bastante magnésio que vai ajudar a gente, castanha de caju, todas as sementes, então, semente de linhaça, semente de chia, semente de girassol, todos os tipos de semente, o óleo de coco, o coco em si, então o coco in natura, eu acho que também ele é bem legal porque o sabor dele também é um sabor mais adocicado, a mulher ela tende a ir mais pro doce, né, nesse período, Verdade. então ele já ajuda. O chocolate, gente, Ah, chocolate ajuda mesmo. Então, sempre procurar um chocolate com maior teor de cacau. Eu falo para as minhas pacientes lerem sempre o rótulo. Quando a gente vai comprar um chocolate, na verdade, qualquer produto, né? Mas eu agora dando exemplo do chocolate. Se tiver mais de 5 ingredientes, não é legal. Então, sempre nos ingredientes tem que ter nomes que a gente conheça. Se tiver escrito alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, ou não tem um conhecimento popular, geralmente ali é onde mora o perigo, que são os conservantes, aditivos químicos e acrescimentos de óleos que não fazem parte da produção do chocolate, né? Quanto mais cacau, mais vai ajudar. Eu sei que tem muita menina que adora o chocolate ao leite, né, que é o mais docinho, mas o chocolate, ele tem todo um contexto emocional também, né? O chocolate é o nosso comfort food, né? O comfort food de muitas mulheres. E na TPM a gente busca isso mesmo, a gente busca conforto. E muitas vezes a gente procura através dos alimentos. Então, eu nunca proíbo minhas pacientes, às vezes elas vêm para mim, ai, não, eu tô de dieta, não posso comer chocolate. Não é assim, dá para comer um chocolate, dá para comer alguma coisa gostosa, mas sempre tendo autoconsciência, né? Então, quando a gente for comer, a gente tem que saber o porquê que a gente está comendo. Ah, eu tô comendo porque eu quero, eu tô comendo porque eu tô com uma necessidade. Então, sempre gerar também é bacana. Além disso, os cereais. Então, arroz integral, como eu falei, todas as sementes castanhas, aveia, amaranto, são incríveis para TPM. E se eu tivesse que dar uma dica, assim, de amiga, é o óleo de prímula, né? Ah, Quando a gente olha vai que falou. menstruar, ele é bem conhecido e ele realmente funciona porque ele vai agir nas prostaglandinas. O que acontece? Quando a gente vai menstruar, a gente aumenta essa produção, né? A gente aumenta a produção desse fator. E esse é justamente um fator inflamatório. Por isso que a mama fica sensível, que a pelve fica sensível, e inclusive isso mexe com o nosso intestino também, né? Uhum. Uns dias antes de vir a menstruação e quando vem, o nosso intestino se altera, né? Algumas pessoas elas não percebem muito, mas vai sofrer essa alteração de microbiota todos os meses. Então é muito importante a gente lidar com esse fator inflamatório. E o óleo de prímula, o que ele faz? Ele vai agir justamente nessa inflamação. Ele é super anti-inflamatório. Tem muitos estudos que demonstram que justamente para TPM ele tem um efeito comprovado. Então, acho que se tivesse que escolher um ranking, esse Seria, seria o primeiro. estaria lá em cima, né? Nossa, realmente, eu já usei o óleo de prímula, né? Agora eu tô. É que eu tô usando muitos florais agora, então tô no momento floral, mas quando eu Ah, eu usava sou o fã óleo do de floral também. era sensacional, assim, era tomar que você já sentia o alívio, né? É muito interessante. E eu vi, né, pessoal que está aqui acompanhando a gente, na hora que a gente começou a fazer de chocolate, começou a subir coraçõezinhos, né?
O pessoal começou a interagir aqui, né? A curtir. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, também já vão escrevendo, tá? Mas pro finalzinho a gente responde as perguntas de vocês. Então, vocês já podem ir escrevendo aqui, tá bom? Pra gente falar com vocês também. E eu falo assim, eu fiz até um post esses dias que era uma coisa assim, que seu dia seja maravilhoso como um brigadeiro na TPM, né? Porque é uma coisa que você come e parece que dá um alívio instantâneo, né? Dá um alívio instantâneo. Uma coisa que eu sempre procuro fazer com as minhas pacientes, inclusive tem uma aqui, né? Sandrinha linda. Um Ah, beijo. Sandra linda! Amo, amo a Sandra, minha Ai, eu amiga. amo muito. Amo! Inclusive, eu já fiz com ela. Eu sou uma das minhas certificações em Mindful Eating, que é comer com atenção plena. Então, a gente fala que muitas vezes, é claro que existe toda uma pressão e existem realmente os alimentos mais saudáveis para a gente consumir, mas muitas vezes eu falo que é muito importante como a gente come e não só o que a gente come. Então, o exemplo do brigadeiro. Não tem problema comer um brigadeiro. Linda, falando que a gente é maravilhosa aqui, essa menina. Não tem problema comer um brigadeiro. O que muitas vezes acontece? A compulsão. E geralmente a compulsão, ela vem por uma restrição. Então, quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente não pode comer determinada coisa, que aquilo vai fazer mal, que aquilo vai engordar, é aí que o nosso corpo realmente vai pedir, né? Porque o chocolate, pode ser um chocolate, tem gente que gosta de bolo, enfim, cada pessoa gosta de um alimento. Ele nos remete a algum lugar, a alguma pessoa que nos dá esse conforto. Por isso que a gente busca tanto esse tipo de alimento, né? A mulher geralmente é o chocolate. Então, eu sempre faço uma meditação guiada com as minhas pacientes Que legal! e a gente faz uma experiência que é muito bacana. Eu peço para elas comerem e anotarem o que elas sentem. E geralmente elas não anotam sentimentos e eu peço características do alimento. Então, geralmente elas colocam lá, é gostoso, é doce, coisa simples. Quando a gente faz essa meditação e eu vou levando elas para esse nível de consciência e eu peço para elas escreverem novamente depois, sempre vem uma pessoa, vem um lugar, elas percebem muito mais características nos alimentos, então é uma textura, é um cheiro diferente. Eu acho isso muito bacana da gente Nossa, fazer. sensacional, maravilhoso esse seu trabalho, muito legal, porque é para ter a consciência emocional em cima, né? E isso acho que em qualquer processo, seja de dieta, de emagrecimento, enfim, faz total diferença, né? Porque você começa a ter a consciência da emoção junto, né? Muito legal, muito Totalmente. legal. Alguém escreveu aqui, deixa eu ver, a Flá. Escrever. Na TPM TPM fico com muita vontade de doce. Chego a comer uma barra de chocolate inteira facilmente. É justamente isso, né? Então, às vezes essa compulsão ela tá ligada a algum sentimento, como a gente fica realmente mais sensível, né? Então a gente secreta hormônios que nos deixam mais sensíveis mesmo. Mas isso também pode estar ligado a algum tipo de restrição, medo, culpa. Quando a gente come e tem culpa, isso também nos leva a sentir mais compulsão e comer mais. Então, é sempre importante, quando for comer o chocolate, né? Deixa eu ver o nome aqui da Flá. Quando ela for comer chocolate, então sentar num local que não estejam muitas pessoas, tirar aquele tempinho para ela, né? Tempinho para mim, Tipo, realmente. Então, ela sentar, comer faz aquele momento quietinha. especial, né? Eu acho que na TPM, né, o que a gente tem trabalhado muito aqui é assim, vamos fazer momentos especiais, vamos cuidar da gente, né? Eu acho que também que talvez essa hora vamos comer lá um chocolate ou algum outro alimento, né, que vai nos auxiliar que seja como algo especial mesmo, né? Com certeza, que a gente precisa se tratar mais assim, né? A gente precisa inserir Uhum, esse contexto no nosso dia a dia, né? com certeza. Isa, e quais alimentos que eles não são bons para a gente consumir na TPM? Então, justamente os alimentos inflamatórios. E quais são esses alimentos, né? Os chocolates ao leite. Então, alguns chocolates, quando a gente compra um chocolate e assim a gente nem coloca na boca, ele já tá derretendo, assim, ele derrete muito facilmente. Geralmente ele tem muitos óleos vegetais que não são bacanas adicionados. Então, geralmente tem óleo de palma, gordura vegetal. Isso é extremamente inflamatório. Então, é legal evitar. Os industrializados, geralmente tem muita farinha branca, glutamato monossódico, que é um tipo é, de saborizador, que aumenta o sabor dos alimentos. Então, também tem muito sódio, a gente já retém líquido, né, durante a TPM, isso vai aumentar ainda mais essa retenção de líquido, faz uma inflamação da microbiota. Então, lá no nosso intestino,
vivem várias bactérias, né? Bactérias boas e bactérias ruins. Elas têm que viver num equilíbrio. Quando a gente come esse tipo de alimento, a gente aumenta muito as bactérias ruins. E o nosso intestino, que já está meio diferente por conta da TPM, ele modifica ainda mais. Isso pode gerar muita constipação ou muita diarreia em alguns casos também. Então, isso também não é bacana. Frituras. Frituras é legal a gente evitar sempre, mas na TPM principalmente, né? A gordura saturada é um dos principais inflamatórios que tem. Então, vai aumentar a irritabilidade, vai aumentar o inchaço, vai aumentar e muito cólica. Para quem sofre de cólica, aumenta demais. Dor nas mamas também vai aumentar. Então, é Nossa. legal evitar também esses alimentos. Um alimento que a gente conversa muito sobre a saúde da mulher é a soja, mas a soja que não seja orgânica, ela também precisa ser evitada, porque ela tem muitos conservantes, ela tem Uhum. muitos pesticidas, né, nas plantações, e quando a gente come esse alimento, a gente acaba com esses fatores, eles influenciam muito na nossa absorção. Então a gente acaba absorvendo tanto esses fatores ruins que a gente não chega a absorver os fatores bons daquele alimento, né? Então até mesmo aqueles leites de soja, suquinhos de Sei. soja, é legal evitar. Açúcar em geral é legal evitar durante esse período, né? Então eu sei que a gente tem mais essa vontade de comer docinhos, mas é legal a gente evitar. E o que eu falo para os meus pacientes, não precisa deixar de comer, mas fazer trocas inteligentes. Então, ao invés de açúcar, usar, por exemplo, um adoçante, a maçã, a canela, no caso de ser alguma bebida, ela adoça bem, o coco, o mel, o agave. Então, outros alimentos para adoçar que não sejam necessariamente o açúcar. Nossa, maravilhoso, né? Eu acho que isso já ajuda muito a gente poder, e acho que até para disposição ajuda, né? Eu acho que nessa, para você se sentir melhor até, né? Porque muitas vezes a gente se sente inchada, tem dores de cabeça, tem um cansaço que já é um cansaço extremo. Eu acho que dependendo do que você come também, isso te deixa mais cansada ainda, né? Porque até o corpo Com processar, certeza. Com né? certeza. O que que acontece, né? Quando a gente sente essa sensação de cansaço, isso tem muita influência com uma coisa que a gente chama inflamação metabólica. A inflamação metabólica é um tipo de inflamação que acontece dentro do nosso corpo, mas que a gente não percebe a olho nu. Então a gente vai percebendo por outros sintomas: dor de cabeça, irritabilidade, cansaço, falta de energia vital. Então, falta de energia nas relações, por exemplo, pessoais, também é um dos fatores que a gente presta atenção. E tudo isso está muito ligado também com a nossa saúde do intestino, com a nossa secreção de hormônios. Então, principalmente para as meninas que tomam anticoncepcional, essa parte é muito complicada, porque o anticoncepcional ele faz o quê? Ele praticamente zera a nossa produção de hormônios e a produção de testosterona das meninas realmente é quase zerada, fica em 0,00, alguma coisa em algumas meninas. A testosterona é um dos hormônios que nos dá essa energia vital. E pensando também na parte mais holística, é a nossa parte de energia de criação, da Uhum. energia sexual, e que a gente fica totalmente caída nesse período, principalmente para essas meninas. Então é muito importante também fazer atividade física, comer alimentos que sejam pré-bióticos, então que vai ajudar no intestino, como iogurte, kefir, batata doce, maçã, aspargos, alcachofra, todos esses alimentos ajudam no nosso intestino. E as fibras em gerais, então as sementes, a aveia, o amaranto, né? O nosso intestino, quem é lá da clínica sabe que a gente bate muito nessa tecla porque a gente fala que é o nosso segundo cérebro. Uhum. Inclusive, os nossos hormônios da felicidade, da energia, eles começam a ser secretados por lá. Então, quando o nosso intestino não está legal, nada no corpo fica legal. E Nossa, isso é ainda muito mais sobre interessante. Muito. muito. E, na verdade, eu fui aprender isso na minha última certificação de modulação intestinal. Mas é uma coisa que poucas pessoas ainda falam. A gente hoje está começando a falar um pouco mais, mas é um órgão que foi muito negligenciado. Só para a gente ter uma Uhum. ideia, na TPM, então os 10 dias ali antes da menstruação, o nosso corpo ele se prepara para receber uma concepção. Então, todos os meses isso vai acontecer, mesmo tomando pílula. E aí, o que que acontece? Se tivesse um bebê ali, para o nosso intestino funcionar, a gente tem uma coisa que chama movimento peristáltico, que é uma contração lá do nosso intestino. Então, é nessa região abdominal que vai contrair. Se tivesse um bebezinho lá, isso não podia ficar contraindo muito, porque o risco de perder o bebê seria grande. Então, como o nosso corpo se prepara para a concepção, o que que ele faz?
ele diminui esse movimento peristáltico. Por isso que Uhum. muitas meninas sentem constipação antes da TPM. E Verdade. quando chega a menstruação, é o que a gente está expulsando isso do nosso corpo. Então aumenta essa peristalse, por isso que muitas meninas que têm intestino preso voltam a funcionar na menstruação e algumas sentem até mesmo a diarreia. Então é só um gatilho para a gente ver o quanto que o intestino ele tem um papel importante nesse período que a gente passa. Nossa, sensacional. Nossa, muito legal, muito interessante mesmo. E assim, quanto mais consciência, né? Eu falo para as meninas que conhecimento empodera, né? Então, quanto mais que a gente conhece, mais a gente vai ter esse poder sobre essa questão da TPM, sobre como que a gente pode sentir o alívio, né? Muito, muito legal mesmo, né? E tem alguma rotina de alimentação? Por exemplo, a gente ouve muito, né, na questão de alimentação, comer a cada 3 horas. Enfim, durante a TPM, tem alguma coisa que se faça diferente nisso? Tem, né, para incluir esses alimentos? O que você aconselha? Olha, como eu trabalho muito com nutrição comportamental, eu acho que a gente precisa sempre fazer um estudo de cada pessoa. Então, existem pessoas, por exemplo, que elas não sentem fome de manhã, né? O café da manhã, ele é muito importante, mas algumas pessoas não sentem fome. Então, você comer quando você não sente fome não é legal, até mesmo na TPM. Isso pode gerar mais irritabilidade e aumento dos sintomas. Por outro lado, comer de 3 em 3 horas evita que a gente tenha compulsão, principalmente quando a gente passa por um período gatilho. Então, a gente já está no período mais irritado. Às vezes, no nosso dia a dia, alguém irritou a gente no trabalho, não deu alguma coisa certa que a gente planejou, e aí a gente corre para aquele alimento que vai nos dar conforto. É aí que acontece a compulsão. Se a gente já está saciado, então se a gente já comeu de 3 em 3 horas, fez um lanchinho, ou a refeição, almoço, jantar ou café da manhã, isso não vai acontecer. Então é muito importante. Mas no geral, hoje a nutrição ela estuda muito como funciona cada corpo. Então a epigenética, alguns corpos realmente a maior parte da população comer de 3 em 3 horas é melhor. Mas nem sempre é assim. Algumas pessoas têm um metabolismo que realmente não sentem fome. Então, o período aumenta de 5 em 5 horas, 4 em 4 horas. Tudo vai depender também do que essa pessoa come. Então, se essa pessoa come alimentos açucarados, como somente uma bolachinha ou um suquinho, ela vai sentir fome mais rapidamente. Se ela faz uma refeição mais completa, contendo proteínas, gorduras e carboidratos, ela consegue ficar um pouquinho mais de tempo. Então, tudo depende de vários De fatores. como, depende de vários de corpo para corpo, né? Porque é aquilo que a gente fala, para algumas mulheres, algumas coisas funcionam, para outras mulheres não, né? Algumas mulheres, por exemplo, do DIU, sempre falo, gente, do DIU, porque é um negócio assim que eu tô até pesquisando, tô fazendo uma pesquisa de verdade, assim, porque tem mulheres que colocaram DIU Mirena, que sentiram alívio, mas que ainda sentem sintomas de TPM mesmo sem o sangramento, né? Sem a menstruação. Ainda tem os sintomas ao longo do mês, e tem mulheres que colocaram Dilmirena e piorou. Então, olha como é de cada corpo, ele absorve de uma forma diferente mesmo, né? Com certeza. Por isso que, na verdade, a gente precisa fazer todo antes, né, de colocar o DIU, um estudo de como está essa mulher, a alimentação dessa mulher, todos os exames. Então, a gente fazer um check-up a fundo mesmo, ver todas as vitaminas, minerais, otimização também é importante. Marquem com a Isa, viu, pessoal? Você já sabe, o Instagram dela, né? Tá ali na arte de divulgação. Marquem com ela, porque olha, para ter todo esse mapeamento aí, super importante para prescrever para vocês uma dieta que seja a dieta adequada, tá? Para Muitas cada um. vezes, no nosso. Obrigada pela indicação. Imagina! Nos nossos exames, a gente está sempre acostumada a olhar ali aquele valor de referência e ver se deu dentro ou se deu baixo. Às vezes a gente acha que não tá legal alguma coisa só quando dá baixo. E existe uma coisa que chama deficiência subclínica, que é o que na atualidade tem se estudado muito na medicina. O exame dá dentro do padrão de referência, mas para ter um estilo de vida saudável e otimização de tudo que acontece no nosso metabolismo, então incluindo TPM, gestação, acne, todos os outros sintomas, ele não está otimizado. Então, ele dá dentro do padrão de referência, mas não é o melhor para aquela pessoa. Né? Não é, às vezes, o melhor para mim, às vezes, o melhor para você. E a gente tem muito isso. Nossa, o que a gente tem de deficiência subclínica é, assim, absurdo. E são tratamentos que, às vezes, a gente recebe uma mulher com uma queixa, então, queixa de menopausa, queixa da TPM, a gente melhora isso
e tudo melhora. Então, se tem acne, a acne não aparece mais, o intestino volta a funcionar, ela tem menos cólica, às vezes nem tem mais cólica, isso que é tão bom, né? Porque a cólica é tão ruim e Nossa, ajuda demais. acaba com a Não, gente, né? cólica, Nossa, se eu falo que é um dia assim de não tem, né, bolsinha de água quente ali, né? Isa, e chás? Aqui todo mundo gosta muito de chá. Eu gosto muito de chá, posto muito sobre chá e o pessoal gosta muito também. Tem chás que realmente são indicados para TPM? O que você indica para gente? tem vários chás que são indicados. Acho que o principal para o tratamento, manejo desses fatores, tanto a TPM quanto a menopausa na mulher, é o chá de Flora Miura. Ele é o chazinho da flor da mora e ele ajuda muito na secreção e equilíbrio dos nossos hormônios. Então, de uma forma natural, aos pouquinhos. Então, é uma coisa que você não pode fazer só uma vez. Então, só quando você está sentindo. Mas você tomando ele 10 dias antes, todos os meses, você fazendo como se fosse um tratamento, isso vai melhorar a otimização da produção dos seus hormônios. Isso acontece melhor em meninas que não tomam anticoncepcional. Mas as meninas que tomam anticoncepcional também conseguem sentir os benefícios. Chá de camomila também é excelente, chá de lavanda. Então, o chá de alfazema, ele tem diversos também benefícios. E os benefícios holísticos dele, emocionais, de equilíbrio, são imensos. Então, é bem legal de fazer associação. Todos os chás que são anti-inflamatórios, então, por exemplo, o chá de hibisco é legal, depende muito do hormônio que essa menina produz, então também é importante fazer os exames. Chá de cravo também ajuda bastante. Fazer misturinhas, então chá de gengibre, chá de cúrcuma, para mim são os meus queridinhos, eu sempre indico, mas dá para fazer uma mistura, então, por exemplo, faz um chazinho de gengibre, coloca uma cúrcuma ralada e um Ai, que cravinho. delícia, né? O gengibre tem um argidinho, tem uma coisa muito gostosa, né? Não, é uma delícia, Desce assim. super bem, assim, eu gosto muito. Super bem, inclusive ajuda muito para quem tem algum sintoma de queimação de estômago, alguma inflamação no corpo que está acontecendo. Então, a TPM, ela vai inflamar o nosso corpo, mas às vezes está associado a outro fator inflamatório, um machucado, uma gripe, alguma doença que esteja acontecendo, cirurgia. Então, esses chazinhos, eles ajudam bastante também. Chá de Nossa, e o que eu acho muito mexilhão. legal, um ponto que você está colocando, que existe um processo inflamatório durante a TPM, né? Porque aí a gente está falando que cada vez mais eu estou trazendo, né, para que as pessoas não achem que é uma frescura, que é um mimimi, que é uma coisa supérflua, que é uma coisa, uma frescura. Não, gente, olha o que acontece. Hoje a gente está aqui com uma nutricionista, uma profissional, que está nos afirmando aqui, né, sobre essa inflamação que acontece todo mês, né? Então, assim, quantas coisas estão por detrás desse processo, né? Porque a gente precisa Muito. desmistificar essa coisa de que é, se naturalizou tanto o sofrimento durante a TPM, sabe, Isa, que assim, as pessoas passam por isso e de uma forma assim, é normal sofrer, é normal a gente sentir mal, é normal eu ter todas essas, né, e existem formas de a gente aliviar isso, né, formas de lidar com isso de uma forma melhor, né, que não precisa ser essa coisa que todo mês tem que ser um sofrimento, né? Vamos buscar as soluções, eu acho que isso que é o principal também. E ver e saber que é um período sério, né? Que realmente acontecem coisas fisiológicas, biológicas ali que precisam ser olhadas com carinho, né? Com certeza. Na verdade, existe todo um contexto da sociedade nisso, né? Então, uma sociedade que ela tem uma raiz no machismo. Então, a Uhum. mulher, ela sempre teve que aguentar esse período, qualquer tipo de dor, a gente teve que aguentar. A gente nunca teve muito espaço para voz. Isso está acontecendo mais na atualidade. Graças a Deus, Uhum. isso está começando a acontecer. E isso influencia muito também, porque às vezes, poxa, é muito desconfortável você estar ali morrendo de cólica, de dor de cabeça e ter que trabalhar. E muitas vezes a gente que é profissional liberal tem um pouco mais de liberdade, mas quem trabalha numa empresa, quem lida com outras pessoas, é muito complicado. Às vezes você fala para a pessoa, poxa, eu não estou me sentindo muito legal hoje. Uhum. Fala, ai, isso é frescura, isso é coisa de mulher. E assim, é coisa de mulher, mas não é frescura. E eu gosto muito quando as pacientes vêm acompanhadas no consultório, porque eu falo isso para os maridos, para os pais, para as A gente tem mães uma também. super campanha com maridos aqui. Estamos fazendo um projeto, eu e o Vini Belisário, a gente já está montando, que vai ser TPM para homens, né? Driblando, né? Como lidar com a TPM, porque assim, é necessário, né, Isa? Vamos lá, é o momento Total. que a gente
né, que assim, quanto mais as pessoas entenderem o que é esse processo, melhor, mais fácil para todos nós passarmos por ele, né, porque realmente é algo que interfere de uma maneira geral, né. Eu acho Com que no certeza. trabalho, né, ter mais conscientização a respeito. Eu Não, tive em uma países live com a Ivy Cassi e a gente falou desenvolvidos, muito disso também, dessa questão do trabalho, como é que poderia ser feito ações de promoção de conscientização sobre isso, né? então, em países desenvolvidos, né, já existem várias campanhas em empresas grandes para mulheres nesse período. Então, às vezes a carga de trabalho é reduzida, ou elas ficam de home office, ou elas têm a liberdade de fazer a escolha de ir ou não para a empresa. Isso acontece em países desenvolvidos, né? Nosso país ainda está em desenvolvimento, não chegou ainda aqui essa belezura, mas a gente Estamos espera caminhando, né? Mas tomara que que chegue. chegue, Vamos batalhar para isso, né? Para que com certeza. bem-estar seja de uma forma geral, né? Isa, e beber água ajuda na TPM ou como Com influencia a água? certeza. É. O nosso corpo, né, nós vamos reter, durante a TPM, acontece uma retenção de líquido mesmo, né? Algumas meninas, isso também depende, olha só como o fator inflamatório ele influencia em tudo. Quem tem mais sobrepeso, quem está um pouquinho acima do peso, ou às vezes está dentro do seu peso, mas tem uma composição corporal onde tem maior quantidade de gordura, corporal, né? Então, a gente percebe até mesmo uma inflamação ali na região que tem celulite. Toda mulher tem uma celulitezinha, né? Aumenta e retém mais líquido mesmo, né? E essa retenção de líquido, ela só é combatida bebendo bastante água. Então, às vezes a gente vê as meninas tomando vários chás diuréticos. Então, elas tomam 100 chás diuréticos, 1 litro de chá diurético, mas não toma nada de água. Então, isso é muito complicado, porque o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai reter o líquido, e quanto mais a gente toma diurético, por exemplo, mais ele retém, porque ele pensa, poxa, estão me forçando a tirar a única água que tem para minha função vital. Então, o que eu posso fazer por essa pessoa? Vou reter, para que as funções vitais dela continuem acontecendo. Então, o nosso corpo ele funciona como se fosse um copinho. Acontece a retenção de líquido, imagina, o copo só fica a água só fica dentro do copo Uhum. quando ela não transborda. Então, para a gente não ter essa retenção de líquido, a gente tem que ir enchendo esse copinho até transbordar. Então, até a gente conseguir excretar essa água. A gente precisa Fazer. fazer o nosso corpo entender que ele não precisa reter, porque ele sempre vai estar hidratado, né? A nossa função renal, ela tem várias conexões. Então, tem conexão cerebral, tem conexão intestinal, tem conexão a detoxicação do nosso corpo. Os nossos rins têm essa função. E quando eles sofrem com essa falta de água, tudo fica prejudicado. Então, a gente fica mais letárgica, a gente fica com menos energia, a gente pensa mais lentamente. Então, às vezes, a gente tem isso, né? No fluxo de trabalho, a gente percebe uma diminuição da produtividade. E aí tem um outro gancho, que é o intestino. Se ficou com inchadinha, falou assim, então não vou beber mais água. Tem menina que pensa assim, Nutri, eu não bebo água quando eu estou na TPM, porque eu sinto que eu encho ainda mais, né? Isso não acontece, né? Isso Quando a não, gente bebe atenção, bastante, isso é mito, hein, gente? Vamos lá. isso é mito. Pode ser que ali nos 1 dia, 2 dias, se você estiver muito desidratada, você perceba um pouquinho, porque é como se o seu cérebro ainda estivesse entendendo que você vai hidratar o seu corpo, e ele retém um Uhum. pouquinho, e depois ele já excreta. Mas existe toda uma conexão intestinal. Quando a gente não tem mais água, de onde tirar a água, só tem um lugar para a gente tirar, que é das fezes. Por isso que as Uhum. fezes vão ficando mais ressecadas. Então a gente tira toda a água das fezes, esse intestino vai ficar mais constipado, a absorção dos nutrientes é totalmente prejudicada. E pensa, isso não é muito legal, né? Então a gente tirar a água ali das fezes não é muito legal. E é uma Então é coisinha tão importante fácil, né? tirar. Vamos andar com as nossas garrafinhas de água bebendo, né? Vamos aí sempre, né? Muito bom. Porque a gente precisa mesmo estar com essa garrafinha ali sempre junto com a gente, porque faz total diferença mesmo. Olha quantas coisas que interferem a falta de água, gente. Então, meninas, garrafinhas, por favor, né? Eu falo assim, comprem até Garrafinhas. umas que sejam mais bonitinhas, que vocês acham mais legais assim, para você bater o olho e sentir vontade de tomar, né? Pra ir Eu falo sempre assim, lembrando. adota uma Aham. garrafa e leve para todos os lugares. Então, deixa uma no carro, uma no trabalho, uma do lado da cama, onde for, olhou a garrafinha, já bebe A água. É garrafinha uma já vai forma. lá e já toma água, né? Você falou um pouquinho das atividades físicas, né? Mas como é que elas auxiliam? Como é que funciona, né?
a atividade física com relação à alimentação e essa questão toda da TPM. Só dá um oi, tá chegando muita gente legal, Paty, Tânia, as meninas todas estão aqui, a Letícia, um super beijo para todo mundo que está aqui. Eu não consigo ver todo mundo, mas saibam que vocês todos são muito queridos. Agradeço muito a presença de vocês, viu? E se tiverem perguntas, já vão escrevendo aqui para a gente poder responder, tá bom? Isso, eu já estou olhando aqui para ver se a gente já respondeu as daqui, mas respondemos. E aí podem ir mandando mais questões aqui para a gente. E, gente, eu gosto sempre de falar, eu falo para os meus alunos, gente, toda pergunta é válida. Às vezes a gente fica com medo de perguntar alguma coisa, todas as dúvidas são válidas e todas são importantes. Então, não deixem de perguntar. Com certeza, sempre. A gente tem que aproveitar esses momentos para a gente realmente tirar nossas dúvidas, né? É pensar que a gente está construindo o nosso bem-estar. Então, todas as perguntas sempre são muito válidas, tá, pessoal? Com certeza. Bom, falando um pouquinho da atividade física, ela tem várias funções. A atividade física ela é essencial para a manutenção da nossa saúde, do nosso sistema imunológico. Agora que a gente está nesse período de pandemia, a gente está falando muito sobre isso. Mas o que acontece, né? Na fisiologia, o que acontece? Durante o exercício, a gente tem um fator agressor. Então, a gente vai agredir os músculos de uma forma a desfazer aquela fibra. Então, a gente vai realmente fazer um fator agressor das nossas fibras musculares. E aí, o que acontece? Quando o nosso corpo percebe que isso acontece, ele vai lá, chama as nossas células imunes para refazer aquelas células musculares. Então, essa funcionalidade do nosso corpo é onde mora a chave do processo. Porque a gente está chamando todas as nossas células do sistema imune para ajudar a construir novas fibras. Tudo isso vai ajudar também na TPM de que forma? Mandando fatores anti-inflamatórios. Então, o nosso sistema imunológico vai estar todinho ali para nos ajudar. Além disso, pode ajudar muito nas meninas que têm cólica. Eu sei que parece esquisito quando a gente fala, mas ajuda muito. O que a gente tem que tomar cuidado? É com a intensidade do exercício. Uhum. Eu acho que na TPM, durante a menstruação, dependendo do nosso fluxo, dos sintomas que a gente sente, às vezes fica difícil fazer um exercício muito intenso. Então, às vezes, correr fica difícil, fazer abdominal fica difícil, e tudo bem. A gente precisa fazer um exercício dentro daquilo que o nosso corpo está pedindo. Então, uma caminhadinha leve, 30 minutos, já ajuda muito. Ajuda na peristalse. Então, faz com que a gente não tenha tanta cólica, por exemplo, porque vai fazer esse processo ser mais facilitado. O nosso intestino vai funcionar melhor. Então, dessa forma, a irritabilidade, a dor de cabeça também vão ficando menores. Então, tudo isso ajuda, porque o nosso corpo, ele é todo interligado, todas as funções estão interligadas. Então, às vezes a gente na verdade aprendeu a ter uma visão segmentada, né? Então, a gente tem um médico que cuida da dor de cabeça, uma ginecologista que cuida só dessa parte, a gente tem a terapeuta, a gente tem o fisioterapeuta, sei lá, endocrinologista, o nefro. Então, a gente aprendeu a ter uma visão segmentada. Mas, na realidade, o nosso corpo não é segmentado. Então, tudo que acontece com tudo está interligado, é uma visão, realmente a gente começa a ter uma visão holística das coisas, né? Que eu sempre falo. Com certeza, e multidisciplinar, né? Uhum. Porque assim, tudo está conectado e às vezes a gente faz, uma das ferramentas que eu gosto muito de trabalhar em atendimento é a roda da vida, não sei se você conhece, que você vai entendendo quais são as partes que estão mais em defasagem, né, na vida do cliente, no seu dia a dia, enfim, se é um profissional, se é o excesso de trabalho, porque isso vai influenciar, sim, em todo o nosso movimento do nosso corpo de uma forma integral, né? Porque você vai estar desviando a atenção ou deixando de cuidar de uma série de coisas que são importantes e que precisam ser olhadas e vistas, né? Influencia muito. A parte emocional, ela tem uma influência direta na nossa parte física. Então, por exemplo, pensando, né, na roda da vida, quando a gente identifica um local, uma situação em que é mais difícil nesse contexto emocional para a pessoa, então a psique da pessoa ela fica mais comprometida nesse momento, a gente já sabe onde a gente tem que agir. Se a gente pega o exame, assim, algumas pacientes eu já acompanho há um tempo, né? E mesmo sendo nutricionista, às vezes só olhando para a carinha delas, eu sei que aconteceu alguma coisa. Mas às vezes elas não querem me falar. Aí a gente vai lá e repete os exames. Eu peço os exames para ela. Estão todos alterados, porque tudo altera. A gente secreta hormônios realmente do estresse. O hormônio do estresse, ele ajuda realmente a aumentar a irritabilidade, dá mais inflamação, ele é um hormônio inflamatório.
Então, uma mulher irritada, ela inflama mais, realmente. Então, se ela tá com TPM, vai ter muito mais TPM. Se ela tá com dor de cabeça, vai ter muito mais É, dor de cabeça. Se o intestino dela tá preso, vai ficar muito mais preso. Então, existe toda essa relação e a gente precisa trabalhar realmente nessa equipe disciplinar. Então, assim, muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas pensam, poxa, mas você é nutricionista, você cuida de alimento. E não é assim, porque tudo está conectado. Então, se eu sei que a minha paciente, quando chega no trabalho, ela tem uma relação difícil com o chefe dela, eu sei que é lá que vai dar dor de cabeça nela. Eu sei que é uhum. ali que a cólica dela vai aumentar. Eu Tá sei que tudo quando sair do conectado. trabalho é que ela vai comer mais chocolate. Então a gente tem que sempre manejar as estratégias dessa forma e chamar essa pessoa para também ter essa consciência com ela mesma, né? Então a gente consegue perceber que quando a pessoa ela tem autoconsciência, ela consegue realmente lidar com esses fatores de uma forma realmente metabólica. Então, a gente percebe que a paciente, por exemplo, que faz uma meditação, que faz um simples exercício de respiração, ela consegue ter a baixa, por exemplo, no cortisol nesses momentos. Então, ela percebe que ela está tendo um pico de estresse e ela consegue melhorar. Nossa, com certeza, muito legal. E assim, para a gente já, pessoal que tiver alguma pergunta, né? Mas para a gente já encerrando, porque você sabe que o Instagram derruba a gente, né? Se a gente passa do horário, então ele simplesmente apaga, né? Não, O e que eu que falo você muito. gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que estão assistindo aqui a gente? Olha, se eu tivesse que deixar uma mensagem, seria realmente para que durante a TPM a gente tirasse um tempinho para a gente mesmo. Então, para a gente aprender a se olhar, a se sentir e a entender como funciona o nosso corpo e como funciona a relação com os alimentos, né? Então, olhe mais sua alimentação, faça um diário alimentar, veja quais são os alimentos que são seus gatilhos, quais são os momentos gatilhos para você comer determinados alimentos e faz um experimento, né? Às vezes parece que comer bem é um desafio, mas quando a gente começa, são tantos benefícios que a gente sente, é tanta coisa boa, Certeza. que a gente não pensa mais que é um sacrifício, é um prazer. Então, descubra o prazer em comer É bem. Comer bem não consciência, precisa né? ser Quanto mais horrível. consciência a gente tem do porquê a gente faz determinadas coisas, mais prazeroso as coisas ficam também, né? A gente Com entende a certeza. importância, né? Com Muito certeza, interessante. é um alimento com propósito, né? Eu acho que quando a gente come, aquilo tem que ter um propósito, né? Ele pode ser Uhum. físico, ele pode ser metabólico, ele pode ser psicológico. Todos eles fazem parte de uma boa alimentação. Então a gente tem que entender o porquê que a gente come e o que que a gente quer preencher, né? Se é uma fome física, se é uma fome emocional, tudo isso também é muito importante. Muito importante, né? Como que a gente vai lidar com isso tudo. Nossa, maravilhosa essa live, maravilhosa a sua presença. Acho que tudo que você colocou foi muito pontual e foi muito esclarecedor para todos que estão aqui assistindo, né? Eu vi que tem muitos meninos aqui com a gente também, então, assim, eu fico muito feliz, né, que os homens estejam chegando também para ouvir falar mais sobre TPM, para conversar, que estejam mais abertos, né? A Sandra coloca minha Nutri maravilhosa, maravilhosa mesmo, Sandra, eu Ai, vou marcar também, viu? Ó, já vai minha esperando, né? paciente é maravilhosa. Tem os Ai, vai seus ser um contatos, prazer. como faz para falar com você? Você pode ser pelo Instagram, enfim, como é a melhor Pode forma? ser pelo Instagram. Quem me chama lá no inbox do Instagram, eu passo meu telefone. E lá também tem um botãozinho de contato. Então é só apertar lá no contato que vai direto para mensagens. E eu quero agradecer muito de estar aqui, agradecer a minha paciente maravilhosa também, Gente, para que quem não sabe, a nos Sandra que fez a indicou. ponte entre a gente. A Sandra é minha amiga, né? É paciente da Isa e ela que fez a ponte. Então, muito obrigada, Sandrinha, viu? Foi ótimo. Com certeza, foi um prazer estar aqui. E quero agradecer também a presença de todo mundo que prestou atenção. E pedir desculpa, porque se me deixassem, eu fico aqui falando até amanhã. Imagina, não, foi ótimo. A gente que queria ter mais tempo aqui para, né? Porque quem sabe você volta. Vamos ver se a gente pega Ai, se alguma você me chamar, eu volto. oportunidade, né? Ó, de volta, você vem aqui para a gente falar mais a respeito disso e de vários outros assuntos também. Tá bom, meu amor? Então, muito Combinado. obrigada. Muito obrigada. Eu queria deixar. Amanhã, gente, fui convidada pelo Instagram. Ah, só rapidinho, Isa, qual que é o seu Instagram? É o Nutricioniza. Nutricioniza, tá, gente? Pra gente encontrar lá no meu perfil, na arte da divulgação, também tem ali, vocês podem pegar ali, tá? Tem ali escrito. Bom, essa live ela vai ficar disponível para vocês reverem, né? Pra gente rever amanhã, vou deixar lá no IGTV também, né? E pessoal, amanhã eu fui convidada pra gente, para fazer uma live muito legal também sobre TPM, tá? No Viva Realizada,
que é pelo Instagram também. Logo, logo eu vou postar aqui pra gente, né, a arte para vocês darem uma olhadinha. Quem puder acompanhar, vai ser amanhã às 16 horas. Vamos falar bastante sobre TPM, sobre não só as questões físicas, mas sociais, hormonais, enfim, tudo que a TPM envolve, porque é um mundo muito rico de coisas que essa TPM envolve, né? A gente acha que não tem só a questão física, tem muitas outras e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso amanhã. Então, muito obrigada, Isa, pela sua presença, sua participação. Agradeço a todos que estão aqui. Super beijo e a gente vai se vendo. Na terça que vem nós também teremos mais uma live. E aí eu vou deixando ela ali no meu perfil para vocês irem acompanhando, tá bom? Super beijo, muito obrigada, viu? Boa noite para todo mundo. Obrigada, linda. Boa noite, bom final de semana.